Dando continuidade, né, nos estudos do PET 2, a segunda semana nós estamos tratando aí a respeito da diferença entre monarquia e república, né? É uma aula aí para o terceiro ano, PET 2, segunda semana, segundo bimestre, a carga horária complementar. Vamos aí então começar a estudar um pouquinho aí a respeito das diferenças, né, entre monarquia e república, né, os tipos de monarquia que existem, os tipos de república também. A principal diferença, né, entre monarquia e república é a forma como administram o Estado. O monarca é representante máximo e quase não depende da aprovação de terceiros, tendo um preparo diferenciado para governar, originado de uma hereditariedade real. Já a República é um sistema cheio de aparelhagens, né, em que o poder do chefe de Estado é limitado a eleições e qualquer cidadão pode chegar a concorrer ao cargo, né? Então, o que se explicou ali que a monarquia é algo hereditário, né? A monarquia ela vai passando aí, né, de gerações dentro de uma mesma família e na maioria das vezes, né, essas monarquias, os monarcas eles detêm o poder, né? Todo o poder é concentrado nas mãos do chefe, né? Do imperador, do rei ou do monarca. Tá? Enquanto no sistema republicano, qualquer pessoa pode chegar ao cargo, né, máximo do país, né, o cargo de chefe de Estado. Tá? Isso não é uma regra, né, nem todos acabam podendo, né, isso vai depender de vários fatores, mas a ideia, né, a teoria do republicanismo é essa, né, é de que qualquer cidadão pode governar, né, pode ser chefe de Estado. Na monarquia, não, né? Hoje em dia existem tipos de monarquia, né? Assim, há bastante tempo existe tipos de monarquia, né? Temos a monarquia constitucional que tem leis, tá? Então, a monarquia e a república são duas formas de governo bem distintas, sempre muito presentes nas aulas e nos filmes, tá? Esses modelos políticos possuem suas subdivisões e suas particularidades, tá? A monarquia não é igual em todos os países que ela existe e também a república, ela também não é igual, né? Existem variações de formas aí, dependendo do país que você vai analisar, né? Nós temos aí uma imagem, né, do símbolo, né, da monarquia no Brasil e da República, né, a República Federativa do Brasil, que é assim o nosso nome, né, o nome do nosso país é esse, é República Federativa do Brasil. As características da monarquia. Monarquia é uma palavra originada do grego, tá? De mono, de arquia, que significa um e líder, né? Mono é um, né? É uma forma, né? Monocromático é uma cor, e várias palavras aí são formadas com mono. Arquia quer dizer líder. Então, monarquia, um líder. Independente do contexto em que esse sistema foi utilizado, as características em comum e que definem a monarquia são, né? Existem características comuns e existem algumas características que diferenciam uma monarquia da outra. Tá? Então, características comuns da monarquia. O cargo máximo do governo é ocupado pela figura do rei, imperador ou monarca. O poder do rei é vitalício, né? Enquanto ele for rei, ele vai ter o poder, né? Ele só vai perder o poder depois de sua morte. Ele governa, né? Até a sua morte. Depois que ele assume, né, o cargo de rei, de imperador ou monarca, ele vai governar até morrer e passar, né, esse poder para alguém da sua família, né, o seu herdeiro.
existe uma hereditariedade na ocupação dos cargos. A família real e seus descendentes são os que irão suceder o rei. Há uma rara exceção, né, que nós vamos ver aí depois. São modelos que conservam tradições e cerimônias, né? Então, existe, né, a tradição real, né, as cerimônias reais. Não há partidos políticos ou obrigatoriamente de vínculos políticos, econômicos para governar. Tá? Vamos ver aí que hoje em dia, né, temos aí monarquias que possuem partidos políticos, né? Vamos citar rapidamente a Inglaterra, por exemplo, tem lá, né, os partidos políticos e tem uma monarquia. Os possíveis sucessores da família real são educados desde criança para ocupar o cargo, né, na sua maioridade. Tá? Então, quando já existe, né, a regra, né, de hereditariedade, aquele que vai assumir o cargo ou aqueles que possam assumir os cargos, eles já são educados para quando forem, né, assumir aí o papel de imperador, né, o papel de monarca. Outras características, né, a monarquia é uma forma de governo clássica, presente desde a antiguidade, né, o Império Romano, o Bizantino, durante a Idade Média, né, os reis, até os tempos modernos e a atualidade. Né, no período moderno nós tínhamos lá, né, o absolutismo, depois veio o Império Napoleônico, a Inglaterra contemporânea, né? A Inglaterra possui a rainha, né? Por isso possui muitas variações. Então, quais são esses tipos, né? Quais são os tipos de monarquia que existem, né? Como esse sistema atravessou milênios e culturas distintas, em cada contexto histórico, né, contexto político, ganhou uma característica diferente. Mas, basicamente, existem 4 tipos de monarquia bem conhecidos atualmente. Tá? Então, existe a monarquia tradicional, né, que era aquela que o rei tinha todos os poderes, né, a forma mais tradicional da monarquia. Depois veio aí a monarquia absolutista, né, também, em que o rei possuía poderes absolutos sobre a sociedade, sobre o seu país, né, sobre tudo aquilo que estava relacionado à sociedade do país. Depois surge aí a monarquia constitucional, né? Foi quando foi acabando aí o absolutismo, não existia mais condições de permanecer, né? Após a derrocada do antigo regime na França, né, o Iluminismo, a Revolução Francesa, vão surgir aí algumas monarquias constitucionais. Tá? O que é uma monarquia constitucional? Nós vamos falar um pouquinho mais a respeito, mas é uma monarquia onde que existem leis, né? E o rei ele não é mais absoluto, né? Ele tem que seguir as leis do país. E existe, né, mais rara, mas existe a chamada monarquia eletiva. Então nós temos 3 figuras aí, né, 3 imagens demonstrando aí a monarquia tradicional, né, no Império Bizantino, a monarquia absolutista, né, da França, e no final ali a rainha da Inglaterra, né, que é o que adota uma monarquia, não vamos dizer constitucional com leis escritas, né, porque a Inglaterra ela não tem uma constituição, mas a monarquia inglesa ela segue determinadas leis. Agora, as características aí da república. Tá? Já sabemos aí alguns conceitos da primeira forma de governo. Tenhamos em mente quais são para poder enxergar a diferença entre monarquia e república, à medida que lemos, né, esse tópico aí. A palavra república ela vem do latim, né? Lembra que a monarquia veio do grego, né? Então a palavra república ela vem do latim e é res pública, que significa bem comum, coisa pública, né? É algo que é de todos.
Então, a república, né, a sua definição, o seu significado é coisa pública, né? Coisa do povo, é um bem comum, é um bem de todos. Essa forma de governo é a mais comum e típica aqui no Ocidente, sendo a mais utilizada hoje em dia. Contudo, existem registros de repúblicas antigas, né? Como em Roma existiu república, na Grécia existiu também república, mas hoje em dia no Ocidente é a forma mais adotada, né? A república, né? E lembrando que república, né? Res pública, é o bem comum, a coisa pública, né? A coisa do povo. Características, né? Essas repúblicas primitivas tinham estruturas menores, eram aplicadas às cidades, né? Como por exemplo na Grécia, né? Na Grécia não era comum a república em todo o território grego, né? Eram as chamadas cidades-estados e cada uma adotava uma forma de governo. Então, ela passou a ser adotada lá na Grécia em algumas cidades-estados e muito marcadas pela cultura da época. Foi na modernidade, século XVIII, que filósofos como Voltaire, Rousseau e Montesquieu sintetizaram e concretizaram as atuais ideias republicanas em meio às revoluções da época, como a Revolução Francesa. Então é lá com os pensadores iluministas, né, que vai se estruturar uma ideia, né, a respeito do republicanismo, né, de como se funcionaria uma república. Principais características da república: vontade popular deve ser soberana, né? Então, aquela ideia de que o rei era absoluto, né? Todo o poder nas mãos, né? Centralizado nas mãos do soberano, não poderia existir dentro de uma república. Voto como fator necessário, seja ele direto ou indireto, né? Mas tem que haver o voto, tem que ter a manifestação do voto na república. Limitação do poder do governante pela Constituição. Então deve-se criar leis, né? Deve-se criar uma Constituição. Tempo máximo permitido para a atuação do governante, enquanto na monarquia é vitalício, na república existe um tempo delimitado, né? 4 anos, 5 anos, 6 anos, para que o governante atue. Existência de partidos políticos, tá? Então a república, para que haja uma república, né, que não seja uma ditadura, que não seja uma monarquia, que não seja um regime absolutista, deve existir partidos políticos, né? Quando num país existem partidos políticos, isso demonstra que existe uma democracia, né? Que as pessoas podem se manifestar politicamente em determinados partidos que as suas ideias correspondem mais às ideias daqueles partidos. Divisão dos poderes, tá? A divisão lá criada lá no iluminismo, né? O legislativo, o executivo e o judiciário. Temos aí uma imagem, né? A república, né? Rodeada aí por pessoas, né? Essa figura central aí, ela simboliza o republicanismo, né? A república. Visto que a modernidade vivia em um regime de monarquia absolutista, né? O período da Idade Moderna, né? Os revolucionários ficaram insatisfeitos e propuseram a república como a forma de governar, a fim de fazê-la ser o contraponto do cenário político vivido. Por isso, as principais características da república sempre convergem para limitar o poder do governante, né? Como essa ideia de república ela vai surgir mais forte, né, durante o iluminismo. Então, tudo aquilo que representava o antigo regime vai ser criticado, né? Ele vai ser combatido pelos iluministas, né? Então, tudo aquilo que tira o poder do governante teria o valor, né? Seria algo republicano. A desconcentração do poder
em três frentes, né? O executivo, o legislativo e o judiciário, porque o período aí, né, o antigo regime, o absolutismo, o rei representava todos esses poderes, né? Ele era o executivo, ele era o legislativo, ele também era o judiciário. Então, quando a ideia, né, de divisão desses poderes ocorre, é para isso, né, é para tirar o poder de uma única pessoa, para que esse poder passe a ser, né, para que esses poderes passem a ser exercidos por várias pessoas, né, e dessa forma você consegue desconcentrar, né, você consegue tirar o poder da mão de uma única pessoa e o desempenho dessa função por meio de outros órgãos governamentais. É uma medida que diminui a influência direta do governante, assim como reduzir o tempo de governo, como é no Brasil, para 4 anos. Né? A gente tem no Brasil, com exceção do Senado, né, que são 8 anos, nós temos no Brasil aí os governantes, né, o executivo, e o legislativo, com exceção do Senado, um período de 4 anos. Né? O judiciário já é diferente. Né? O judiciário ele é até aposentar. Né? A pessoa que passa num concurso para juiz, ele vai ser juiz até aposentar. Né? Os ministros do STF eles têm um limite de idade também que eles devem preservar, tá? Então, vai chegar a cerca de, acho que 70 anos, ele tem que se afastar do STF. Quais são os tipos de república? Né? Aristóteles, né, como disse Aristóteles, nenhuma forma de governo é boa ou má por origem, mas dependem da forma como são utilizadas. Assim como com a monarquia pode se tornar uma tirania, a república, né, democrática também apresenta seus problemas. Não existe nada perfeito, né, como disse Aristóteles. Uma monarquia pode virar uma tirania, pode virar uma ditadura. A república ela também é completa, né, ela é cheia de defeitos também, mais complexo ainda. Tá? Então, a aparelhagem estatal de algumas delas se tornou tão burocrática que atrasa a concretização de avanços. Além disso, a alternância de poder entre partidos diversos em um curto intervalo de tempo também dificulta a conclusão de planos a longo prazo. Aí que vai vir, né, essa dúvida, né, essa questão aí a respeito desse prazo de governo. Ao mesmo tempo em que ele é salutar, né, que ele faz bem para a democracia, ele pode causar alguns problemas. Tá? Vamos imaginar, né, existe um governante, ele vai ficar 4 anos ali dirigindo o país, e quando ele está começando a melhorar o país, vem um outro partido com ideias diferentes, né? Vem um outro político com outras ideias. Então, tudo de bom que foi construído durante aquele governo, ele pode ser destruído pelo próximo governo. Essa alternância, né, talvez ela tenha que ser mais bem estudada, né, para ver como que funciona isso. Mas ela é boa também, né, quando a gente analisa o contrário. Né? Tem um governante, por exemplo, que só faz besteira, né, que só prejudica a população, que só prejudica o país, né, que não cumpre leis, que não cumpre as regras básicas, né, de convivência em sociedade, e isso nos dá a oportunidade de tirar esse político, né, em questão aí, relacionado ao seu governo, né, aquele político que não está preocupado com o povo. Então, a gente tem essa possibilidade de 4 em 4 anos tirar esse político, né, retirar esse político da vida pública. Quais são os tipos de república? Né? Nós já falamos a respeito um pouquinho disso aí. Também existiram muitas repúblicas que utilizaram
dos mecanismos legais para manipular cenário e, posteriormente, exercer regimes autoritários. O exemplo aí é a ditadura militar que ocorreu no Brasil e regimes totalitários, né, que ocorreram na Europa, na Alemanha, na Itália, na Rússia, né, na União Soviética, também ocorreu com Stalin. Então, a ditadura, né, militar no Brasil, ela foi amparada pela República, né, mas nem com isso, né, por estar numa república, eles seguiam as leis republicanas, né? Foi instaurada no Brasil uma ditadura da mesma forma que foi instaurada na Alemanha e na Itália. Apesar de ser um regime recente e bem abrangente, possui duas formas legítimas e distintas de ser aplicada. Vejamos. Existe aí a República Presidencialista, né, que existe no Brasil, né, onde que existe um presidente da República. Nessa forma de governo, o representante máximo é o presidente. Ele engloba tanto as funções de chefe de Estado quanto as funções de chefe de governo. O presidente é a representação de um partido político e deve articular com os demais representantes do seu e de outros partidos nos diversos órgãos que compõem os três poderes. Então, pela teoria, né, o chefe de governo e o chefe de Estado, né, que é representado pelo presidente da República, ele teria que conversar, né, articular com os demais partidos políticos soluções para o país, né, e não apenas negociar, né, fazer negociatas, trocas de favores, né, entre o executivo e o legislativo, por exemplo, né, deveria ser ali articulado através das decisões deveriam ser tomadas através de uma articulação, de uma conversa, de um diálogo, né, e não imposição e nem fazer nenhum tipo de histeria, né, não fazer nenhum tipo de ameaça aos outros poderes. Então, cabe ao chefe, né, do governo, ao chefe do Estado, né, que é o presidente da República, fazer essas negociações, tá? E não fazer trocas de favores, né, como ocorre muito no Brasil, né? Se vocês votarem a favor do meu projeto, eu vou liberar dinheiro, vou liberar verbas. Então, essa forma, né, ela é muito mal utilizada no Brasil. Não é permitido transferir o cargo a familiares e não há uma preparação específica desde a infância. No Brasil, qualquer cidadão que tenha ficha limpa pode se candidatar a vereador, a deputado estadual, deputado federal, e ir subindo em relevância de um partido até ser cogitado a candidato à presidência. Então é aberto, né? Então qualquer pessoa no Brasil pode se filiar a um partido e desde que seja ficha limpa, né? Que não tenha sido condenado nas três instâncias do judiciário, ele pode ser candidato a qualquer cargo público, né? E esse cargo público ele não pode transferir para o filho, né? O cargo público eletivo ele não é transferível, né? Você foi eleito, você cumpre o seu mandato. Pode haver pequenas variações de acordo com cada país. Nos Estados Unidos, por exemplo, há uma república presidencialista federativa, ou seja, todos os estados devem acatar as decisões federais, mas fica a critério de cada um decidir se aprova ou não determinadas leis. Logo, eles têm autonomia em seu próprio território. No Brasil é mais ou menos assim também, né? Todos os estados no Brasil devem acatar, né? O que diferencia aí um pouquinho é isso. Aqui no Brasil, todos os estados devem acatar a legislação federal, tá? Podendo o estado criar leis que não sejam, que não entrem
em contradição com a lei federal. Tá? Então, um Estado aqui no Brasil, a lei federal ela é superior. O Estado não pode criar uma lei, né, que vai divergir da lei federal. O presidente é eleito por meio do voto, que pode ser direto, quando a população elege diretamente o presidente, que é o caso do Brasil, ou indireto. A população vota nos representantes que compõem os órgãos governamentais, Senado, Câmara, Assembleia, e estes escolhem o presidente. Já ocorreu isso no Brasil, né? A gente pode citar aí o exemplo de Getúlio Vargas, que foi eleito indiretamente, né, através do voto dos deputados. A primeira eleição no Brasil, após a ditadura militar, também foi indireta, né? Foram os deputados que votaram, né, escolheram entre Tancredo Neves e Paulo Maluf. Então é um tipo de eleição indireta. Da primeira, né, de 1985 para cá, até hoje o Brasil teve somente eleições diretas, né, e esperamos que em 2022, né, ano que vem, tenhamos também uma eleição direta, né, que o povo possa escolher aí o melhor caminho para o Brasil. O Brasil, após a proclamação da República, sempre foi presidencialista. Contudo, houve diferentes formas de conduzir os votos e diferentes grupos sociais no poder. Né? Temos lá a política do café com leite, depois veio Getúlio Vargas. Teve um pequeno períodozinho, né, na década de 60, que houve aí um parlamentarismo, né, uma república parlamentarista. Foi aquele problema com João Goulart, que estava na China, para poder voltar para o Brasil, transformou-se o Brasil em parlamentarista, né, mas durou muito pouco tempo. A maior parte desse tempo aí, o Brasil foi governado por presidentes, né? Até mesmo durante a ditadura militar existia, né, o presidente. A república parlamentarista, né, e semipresidencialista. A república parlamentarista é uma forma de governo única, que mistura características do presidencialismo e do parlamentarismo monárquico. Nele há um chefe de Estado, que é o presidente, e um chefe de governo, que é o primeiro-ministro ou chanceler. Né? Lá na Inglaterra, por exemplo, é uma monarquia parlamentarista. Né? Existe a rainha, né, que é a chefe de Estado, né? Ela não tem muito poder, né? Até tem poder, mas ela não utiliza desse poder. Quem tem o poder de decisão, né, é o chefe de governo, né, o primeiro-ministro, ou também conhecido como chanceler. Na Alemanha, por exemplo, é parlamentarista, né? Então existe o chanceler, que é quem toma as decisões, né, quem está à frente das decisões políticas. Tá? Então existe a república parlamentarista, né? Então a república presidencialista, a república parlamentarista, onde quem tem o poder político é o primeiro-ministro, que articula com os outros partidos políticos as decisões. O chefe de governo é quem efetivamente governa e exerce o poder executivo. Ele está ligado ao parlamento, que representa o poder legislativo. O presidente ocupa-se de algumas funções designadas pelo chefe de governo, como a chefia das Forças Armadas, né, a tratativa, né, com outros países, né, a recepção de outros chefes de governo, mas está subordinado ao primeiro-ministro. Tá? No caso inglês, não. Né? No caso inglês, a rainha ela não é subordinada ao primeiro-ministro, mas também não intromete nada. Né? Ela é uma figura cultural, tradicional, né? A rainha, a família real inglesa, tá? Mas quem decide mesmo é o primeiro-ministro. A rainha até tem esse poder, né? Mas ela prefere, né, ficar na boa, né? Ter aquela admiração popular.
Continuando, né, o primeiro-ministro chega ao poder por meio do voto dos membros do parlamento, ou seja, a população tem uma participação direta na escolha dos integrantes do parlamento e indireta na escolha, né, do chefe de governo. Exemplo aí, lá na Índia. Né? A república, a diferença da república parlamentarista para a semipresidencialista é que, nesse último caso, né, do semipresidencialismo, o chefe de governo e o chefe de Estado são eleitos e dividem igualmente as funções. Tá? É um exemplo lá da Rússia. Tanto o chefe de governo, né, que no caso da monarquia era a rainha, lá na Rússia, por exemplo, o chefe de governo também ele é eleito junto ao chefe de Estado. Né? O Putin, né, o Vladimir Putin, por exemplo, ele é chefe de Estado, né? Eles são eleitos e eles possuem aí, igualdade, né, nas funções. Assim a gente termina, né, a nossa aula a respeito aí da diferença entre monarquia e república. Né? Nós vimos vários tipos de monarquia, nós vimos várias formas de república. Todos eles possuem algumas vantagens e todas elas também possuem várias desvantagens. Né? Cabe mais ao povo, né, aos políticos, exercerem de forma mais democrática os mandatos que lhes são concedidos pela população, seja através do voto direto, seja através do voto indireto. O mais importante é a democracia, é prevalecer a democracia, é prevalecer principalmente a democracia social, né? Onde que as pessoas são tratadas igualmente, as pessoas possuem os mesmos direitos. Não esquecendo, inscrevam-se lá no nosso canal, né, canal Recorte Histórico, lá no YouTube, onde eu disponibilizo nossas aulas, onde vocês podem rever o conteúdo, e também siga o canal Recorte lá no Instagram, né, @_histórico, também, né, nesse meio, né, lá no Instagram, a gente disponibiliza também as nossas aulas. Um abraço a todos aí e até a próxima aula.